Hoje, a gente vai mergulhar numa história, nossa, uma história épica de recomeço. É a saga de um povo que volta do exílio com uma missão gigantesca: reconstruir absolutamente tudo que tinham perdido, do templo sagrado até a própria identidade como nação. E a pergunta que move essa história toda é exatamente essa: como é que se reconstrói uma nação a partir das ruínas? Porque vamos combinar, não é só sobre pedra e argamassa, é sobre esperança, conflito e, no fundo, sobre a alma de um povo. Bom, a nossa jornada vai ter 6 partes. A gente começa com uma proclamação real que deu o pontapé inicial. Depois, vemos os alicerces sendo lançados, no misto de alegria e tristeza. Aí, claro, a obra é interrompida. Mas calma, tem uma reviravolta dramática. Depois, a gente conhece a missão de Esdras. E, por fim, vamos explorar o que realmente significa reconstruir um povo. Ok, vamos lá. A história começa com algo totalmente inesperado, um verdadeiro catalisador, um decreto oficial vindo simplesmente do homem mais poderoso do mundo na época, o rei Ciro da Pérsia. E a proclamação dizia o seguinte, nas palavras do próprio Ciro: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Esse documento, gente, é o ponto de partida oficial. É o que coloca em movimento todo o retorno dos exilados judeus da Babilônia. E com essa permissão do rei em mãos, a primeira leva de exilados, liderada por um cara chamado Zorobabel, começa a se juntar para encarar a dura jornada de volta para casa. Uma viagem de centenas e centenas de quilômetros de volta à terra ancestral. E olha, a escala desse retorno é uma coisa impressionante. Não era um grupinho, não. A congregação inteira somava 42.360 pessoas. É praticamente uma migração em massa. E eles não voltaram de mãos abanando. O rei Ciro também fez questão de devolver os tesouros que tinham sido levados do primeiro templo. Esse número aí, 5.400, é o total de artigos de ouro e prata que foram levados de volta para Jerusalém. Para você ter uma ideia ainda melhor do tamanho da caravana, havia também 7.337 servos e servas. Era de fato uma sociedade inteira se mudando, com suas famílias, bens e toda a estrutura social. E quando eles finalmente chegam e lançam os alicerces do novo templo, acontece uma cena muito forte, muito complexa. As gerações mais novas, que nunca tinham visto o templo antes, gritavam de alegria. Mas os mais velhos, que se lembravam da glória do primeiro templo, o de Salomão, choravam alto. O som da alegria e do choro se misturava de um jeito que podia ser ouvido de muito, muito longe. Mas é claro que a reconstrução não ia ser um passeio no parque. Logo de cara, surge o primeiro grande obstáculo. Os adversários locais, vendo aquele projeto todo como uma ameaça política, começam uma verdadeira campanha de sabotagem. E a estratégia deles foi muito bem pensada, muito deliberada. Primeiro, eles tentaram desanimar os construtores. Depois, chegaram a contratar conselheiros para atrapalhar o plano. O passo seguinte foi escrever uma acusação formal ao novo rei da Pérsia. E o ponto crucial, eles pintaram o projeto todo como uma futura rebelião contra o império. Essa citação da carta deles para o rei Artaxerxes mostra bem o tom da coisa. Eles dizem: saiba o rei que eles estão reedificando aquela cidade rebelde má e não vão pagar impostos, tributos e pedágios, e assim o tesouro real será prejudicado. Ou seja, eles, muito espertamente, transformaram um projeto religioso numa ameaça financeira e política. O resultado? Devastador. A campanha de desinformação deu certo. O rei Artaxerxes se convenceu e mandou uma ordem para parar a obra, que foi cumprida com força e violência. O trabalho parou por completo. Anos se passam, um longo hiato. Mas, incentivados por profetas, os líderes decidem reiniciar a construção. Isso, claro, gera outra investigação oficial. Só que, dessa vez, o resultado vai ser completamente diferente. A passagem do tempo foi fundamental aqui. O trabalho que começou sob o rei Ciro foi parado à força sob o rei Artaxerxes e agora, anos depois, é retomado sob um novo comando, o do rei Dario. Atendendo ao pedido de investigação, o rei Dario ordena uma busca nos arquivos reais. E lá em Ecbatana, um antigo palácio, uma descoberta muda tudo. Eles encontram o pergaminho original de Ciro. Era a prova legal, o documento oficial que autorizava a construção do templo.
E a reviravolta é espetacular. O rei Dario não só reafirma o decreto original, ele vai muito além. Ele ordena que a obra siga em frente e decreta que as despesas sejam pagas na íntegra com os impostos reais. Basicamente, ele força os próprios opositores a financiarem a construção com o dinheiro dos impostos da província deles. Uma jogada de mestre. E assim, depois de superar anos de oposição, de atrasos, chega o clímax dessa primeira parte da história. O templo é finalmente concluído e dedicado no 6º ano do reinado de Dário. Dá para imaginar a alegria e a celebração do povo naquele momento? Bom, décadas se passam depois que o templo ficou pronto. A estrutura física está lá, de pé, mas a história ainda não acabou. A narrativa agora muda o foco para um novo líder que chega da Babilônia, Esdras. E a missão dele? A missão dele é de um tipo bem diferente. Para a gente entender Esdras, precisa entender o que significa escriba. Ele não era só um cara que copiava textos. Um escriba era um especialista na lei religiosa, um estudioso, um professor e uma autoridade judicial. Era a pessoa responsável por interpretar e aplicar os textos sagrados da comunidade. O rei persa da época, Artaxerxes, deu a Esdras uma carta de comissão com uma autoridade absurda. Ele deveria investigar a situação em Judá, levar prata e ouro para o templo, comprar animais para as ofertas, nomear magistrados e juízes e, o mais importante de tudo, ensinar a lei ao povo. Só que, ao chegar, Esdras se depara com um desafio novo, um desafio interno. O templo de pedra estava reconstruído sim, mas a identidade espiritual e cultural do povo estava em risco. A tarefa era muito maior do que apenas tijolos e argamassa. O que ele descobre é que os líderes e o povo tinham se casado com pessoas das nações vizinhas. E isso era visto como uma violação direta da lei sagrada deles e uma ameaça fundamental à sua identidade como um povo separado, um povo distinto. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial, só que agora com uma profundidade muito maior. A história de Esdras nos deixa com essa questão poderosa. Um templo pode ser construído com pedra, mas o que é preciso para reconstruir um povo? O que é necessário para restaurar não só edifícios, mas uma cultura, uma identidade e um senso de propósito em comum?